tudo que eu escrevo tem a ver comigo. E assim, tem a ver com um processo meu interno meu, né? E é uma relação muito íntima comigo, parte de coisas muito que me tocaram muito, enfim, a motivação é muito interna, né? Então, muito difícil me separar daquilo. Agora, tem um senso crítico muito grande, uma exigência muito grande, eu leio muito poesia, trabalho com isso, né? Eu dou, assim, oficinas de poesia há muitos anos, trabalho com isso o tempo todo. Então, mas quando eu vou criar, eu esqueço que eu trabalho com essa história, que eu fico com poetas, até dizendo para eles como é melhor trabalhar. É muito mais fácil você fazer isso no poema dos outros, né? Aí você diz, não, isso aqui não tá bom, tá feio, você não podia... Tira esse adjetivo, coloca outro. Isso aí eu faço tranquilo, é engraçado, né? Eu faço com os outros. Comigo, eu faço também, fico mais exigente até. Agora, é difícil me desprender. Se eu tivesse que pensar numa palavra para definir a minha poesia, eu diria assim que ela é muito cotidiana e muito concreta. Eu falo de coisas assim do dia a dia, é muito difícil pensar, digamos, escrever, porque existem poetas maravilhosos e eu gosto muito deles, eu vou muito a eles para poder também essa carga do cotidiano ficar um pouco mais leve, né? Existem poetas que são mais imagéticos, que trabalham com uma realidade um pouco mais abstrata, né? Você lê e, né, o luar, o sol, as estrelas, as flores, e sei lá, não estou banalizando, não. De repente você tem, né, poetas, principalmente os surrealistas, os que que caminham um pouco por aí, é bastante abstrato que eles escrevem, né? E já eu tenho um lance assim muito de escrever sobre aquilo bem imediato que está à volta, né? Assim, eu falo de cozinha, por exemplo, né? Mas tem uma coisa da realidade da cotidiano feminina, né? Muito, minha poesia tem a parte dela tem muito a ver com o cotidiano da mulher porque eu sou uma mulher, dificilmente eu vou escrever sobre alguma coisa, se ela é concreta, o meu cotidiano é o cotidiano feminino mesmo, dificilmente ela deixa de aparecer ali. Meu olhar é um olhar de mulher para as coisas, né? Então, sei lá, eu falo de azulejo, né? Por exemplo, assim, não me confino mais às curvas da cozinha, pois há muito saí da casca dos tomates e me cortei sozinha, né? Quer dizer, é cozinha, é azulejo, é cortar, tá falando de outras coisas, mas poesia é assim, você fala indiretamente, né? Você às vezes parece que está falando da cozinha, mas está falando de outra coisa que está fora dela. Então não me importo muito com a concretude da minha poesia, muito concreta. Só pegar qualquer texto e você vai ver que é um pouco por aí. Eu sou diferente porque escrevo. Até eu escrevo porque eu sou igual, eu sou tão igual que de repente eu consigo colocar alguma coisa num livro que o outro vai se identificar. Ele não vai se identificar, não é a diferença que me faz ser escritora, é o fato de eu ser igual, né? E dar voz a essa igualdade. Hoje em dia as pessoas me veem muito envolvida com leitura, né? E tem a ver com a minha história de vida, de infância. Eu morei na fronteira, com a cidade de Artigas, em Quaraí. E era uma vila, quase. Quaraí é ainda uma cidade muito pequena. Tinha 20 mil habitantes quando eu saí e continua com os mesmos 20 mil habitantes. A gente atravessava uma ponte, ia para o Uruguai, quase tudo acontecia no Uruguai. E
enfim, eu cresci muito em contato com os uruguaios, com essa, digamos, com essa cultura mais latina, né? Em Quaraí nós não tínhamos livraria, né? Tinha uma papelaria que vendia os livros. Então, o que acontecia? A gente ia comprar livros no Uruguai. Então, praticamente comecei lendo autores, poetas espanhóis, né? O espanhol acho que é a minha segunda língua, primeira, segunda, não sei, eu penso, leio, escrevo, penso em espanhol, né? É uma coisa, tem uma relação de muita intimidade com o espanhol. O meu pai era músico, funcionário público também, músico, minha mãe professora. Eles gostavam muito de ler, a gente sempre tinha muito livro em casa. Os poucos livros que a gente conseguia comprar, porque em Quaraí era difícil mesmo conseguir livros, né? Não chegava nem jornal lá, na verdade. E eu vim para o Rio com 18 anos e, enfim, e aconteceram assim coisas muito interessantes para quem está de fora, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto uma televisão quando cheguei no Rio de Janeiro, né? E aos 18 anos, pela primeira vez, eu, né, me defrontei assim com TV e tal. E porque lá não tinha televisão e nós não tínhamos cinema, tinha um cinema Poeira, assim, que trocava o filme de uma vez por mês, eu acabei lendo muito, né? Lia, vivia no meio de livros e ler, e de tanto ler também comecei a escrever poesia. Primeira coisa, né? Poesia, desde os 10 anos que eu fico escrevendo, antes até, né? Já gostava. Foi uma infância diferente, né? Completamente diferente de uma garota que nessa época morasse no Rio, em contato com tanta coisa, né? Cheguei no Rio de Janeiro, foi um susto, tudo, né? Não conhecia televisão, vocês podem rir, mas foi orelhão, não sabia o que era. Telefone, em Quaraí nós tínhamos telefone no hospital, na prefeitura, no clube, que toda a cidade tem, né? Uma prefeitura, um clube, um hospital, um posto de saúde, sei lá o quê, né? E foi uma experiência muito incrível. Também foi a minha primeira experiência com o mar, né? Também nunca tinha assim convivido, né, com o mar assim muito próximo e tal. Então foi um encantamento. Eu cheguei no Rio, em Quaraí nós tínhamos assim notícias do Rio pela manchete, né? Cruzeiro, fatos e fotos. Então minha ideia assim do Rio era Copacabana, Avenida Copacabana, as mulheres de biquíni, de monoquine, os escândalos na época, né? E era isso. Mas eu estou no Rio há 25 anos já, né?